Olá, estudantes do quarto e quinto ano. Eu, professora Nádia Corumbá, e mais um encontro aqui de Geografia. Então já pega o teu caderno, a tua caneta e o teu livro de Geografia e acompanha comigo o que você precisa anotar hoje. O nosso assunto de hoje, ambiente e qualidade de vida. Anote a data da nossa aula. Atenção, professores. O objeto do conhecimento será a gestão pública da qualidade de vida, diferentes tipos de poluição. Ainda falando com os professores. Professores, habilidades de hoje será habilidade EF05, GE010, reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de água e de oceanos, esgotos, efluentes industriais, marés negras e etc. O EF05, GE011, identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola e da residência. Lixões, indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico e etc., propondo soluções, inclusive tecnológicas, para esses problemas. E a F05GE012, identificar órgãos do poder público e canais de participação social responsáveis por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida em áreas como meio ambiente, mobilidade, moradia, direito à cidade e discutir as propostas implementadas por esses órgãos que afetam a comunidade. Então, vem comigo. Hoje os nossos temas serão o seguinte, acompanhe. Poluição. Água, poluição da água, poluição do ar, poluição visual e sonora, poluição do solo, os órgãos de proteção e fiscalização do meio ambiente, um ecoteste e as nossas referências. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre a poluição das águas. Observe a imagem aqui, nós temos um rio altamente contaminado, cheio de resíduos sólidos, plásticos, garrafas PET. Olha só, o esgoto doméstico chega até esses rios, os efluentes de líquidos industriais também e a maré negra. Vamos ver um pouquinho sobre o que acontece. Nós vimos nas nossas aulas anteriores que de todo o Brasil, apenas 76% da população recebe tratamento de esgoto, né? O esgoto é coletado e menos da metade esse esgoto é tratado, na verdade. Ou seja, mais de 50% do esgoto alcança rios, igarapés, canais e chega até o oceano e contamina esses ambientes. Então vamos caminhando aqui. Olha só, a poluição das águas ocorre através do esgoto doméstico, que é formado pelo lixo residencial, que utiliza a água como rejeitos que escorrem pelos ralos, pias e vasos sanitários. A presença de muitos micro-organismos e a falta de tratamento ao ser despejado nos rios, igarapés, canais e mares provoca a poluição das águas. E nós temos aqui o conceito de o que são efluentes líquidos industriais. São materiais compostos de água e resíduos químicos originados em processos industriais. Alguns desses elementos são nocivos e podem provocar a morte de animais e plantas. Então, no nosso dia a dia, nós usamos em média aproximadamente uns 200 litros de água. A maioria das nossas atividades depende da água. Para escovar dente, tomar banho, para cozinhar, nós precisamos usar água. Então, quando a gente utiliza a água e vai para o ralo da pia e também a gente tem que prestar bastante atenção, quando escovar os dentes, fechar a torneira. Quando está se ensaboando, fechar a torneira também. Porque esse consumo excessivo de água pode ocasionar um colapso, como a gente já teve aqui em 2014, na Amazônia, rios que secaram, acreditem, aqui na Amazônia, rios secaram. Mas foi uma condição climática, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos observar agora o que é a maré negra. Olha só, a maré negra é o derramamento de petróleo e seus derivados nos mares e oceanos.
No ano passado, pessoal, a gente enfrentou um problema seríssimo aqui no litoral do Nordeste brasileiro. Houve um vazamento de petróleo cru de um navio que depois foi identificado como sendo um navio grego. Estima-se que foram milhares de toneladas. Imagine só, o petróleo cru, quando ele entra em contato com a água, ele pode aumentar de volume de 4 a 5 vezes. Então, um navio cargueiro pode transportar até 3.000 toneladas de litros, né? Até 3.000 litros de petróleo. E em contato com a água, ele insufla, né? E foi o que aconteceu nas praias do Nordeste. Mais de 100 praias foram atingidas, atingindo a vida marinha e a população também. Aqui foi na costa, já em águas internacionais, no Oceano Atlântico, mas que a movimentação das águas, das marés, trouxe para a nossa costa brasileira, para nossas praias, todo esse petróleo. E, inclusive, pessoas, muitos voluntários, organizações não governamentais que se envolveram acabaram também se contaminando, se intoxicando com esse petróleo cru. Vamos observar agora sobre a poluição do ar. Observem aqui a chaminé de uma fábrica. Segundo, pessoal, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, muitas doenças, como a doença obstrutiva crônica pulmonar, câncer de pulmão, um dos fatores é provocado pela poluição das cidades. Essa poluição do ar também atinge a vida no meio ambiente, a reprodução dos animais, de insetos, e isso também afeta a nossa vida. Observem aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre a poluição visual. Essa imagem aí é lá pertinho da Escola Honorato Filgueiras, ali perto do Polo Joalheiro. Observe quantas placas, quantas propagandas. Isso aí afeta também a nossa saúde. Como que uma placa pode afetar a nossa saúde? Isso pode causar irritabilidade, dores de cabeça, até transtornos mentais, acreditem. Vamos observar agora um pouquinho sobre a poluição do solo, pessoal. Você faz a sua parte em não poluir o ambiente onde você mora? Observe aqui essa foto de Belém. Despejam à beira dos canais sofá, todo tipo de resíduo. A população não contribui, pessoal, muitas vezes. A coleta seletiva, por exemplo, lá no Jurunas, passa todos os dias de manhã às 7 horas. Então, você vai colocar no final da tarde o lixo? Não, o cachorro vai mexer, outras pessoas catadores, né, moradores de rua podem mexer, então você tem que colocar no horário certo. Lá na Cidade Velha, ele passa 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, já no começo da noite. Então, você tem que colocar no final da tarde, no comecinho da noite. Se você já sabe o horário que o lixeiro passa, o caminhão da coleta passa, você tem que se adequar a esse horário para você não poluir também o ambiente. Vamos observar agora um vídeo mostrando esses 5 tipos de poluição que eu acabei de falar para vocês. Poluição do ar. Esse tipo de poluição ocorre pelas emissões de gases por automóveis, caminhões, ônibus, indústrias, queimadas e até mesmo por vulcões. Além dos sérios problemas na área da saúde, a poluição do ar produz efeitos indiretos mesmo longe da fonte emissora. 2. Poluição dos solos. Esse tipo de poluição ocorre pela introdução de substâncias ou de produtos poluentes, podendo comprometer a saúde humana, animal e vegetal. Ela acontece, por exemplo, nos aterros sanitários, no uso de agrotóxicos e na falta de tratamento dos esgotos. 3. Poluição da água. Esse tipo de poluição ocorre pelo acúmulo de resíduos e poluentes nos cursos de água. É um dos mais graves problemas ambientais, pois afeta a disponibilidade de um dos mais importantes recursos naturais, além de causar a morte de espécies fluviais ou marinhas. 4. Poluição sonora. Trata-se do excesso de barulho nos espaços das cidades. Esse tipo de poluição dificulta a comunicação e pode ser nocivo à saúde quando esse som for extremamente alto. 5. Poluição visual. A poluição visual causada pelo excesso de publicidade, cartazes em geral e outras formas de transformar as paisagens no âmbito social.
Ela pode provocar desconforto visual, estresse e até transtornos da saúde mental. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês rapidamente um pouquinho do que muitos trabalhadores passam com o barulho das cidades. Observem aí. Incomodou bastante, né, esse barulho. Então, todos os dias na cidade, principalmente na cidade, acontece nessa movimentação de pessoas e o barulho por veículos e vários outros, construção civil. Então, faça a sua parte, né? O seu vizinho gosta de ouvir aquele brega, mas ele quer que toda a rua ouça. Você sabia que tem um órgão, uma polícia para fiscalizar isso e pode ser considerado até um crime ambiental? Então preste muita atenção, faça a sua parte. Então agora é uma hora muito legal na nossa aula, é a hora de brincar. Nós vamos fazer agora um ecoteste. Está aqui na tela para vocês. Nunca é a pontuação 3, às vezes a pontuação 2 em azul e sim a pontuação 1 em amarelo. Eu farei uma pergunta e você vai responder. Se você puder bater uma foto, daqui a pouco vai ter uma surpresa para vocês. Então, pergunta número 1. Tu jogas nota fiscal de supermercado, padaria, de farmácia em qualquer lugar? Responde aí. Joga papéis de bombom, salgadinhos, pipoca na rua sem perceber? Atira latas de refrigerante ou copos descartáveis pela janela do carro ou do ônibus? Ao sair da sala de aula, o espaço à sua volta fica mais sujo do que quando tu entraste? O 5. Se encontrar lixo no chão, tu recolhes? Nunca, às vezes ou sim? Fica irritado quando vê lixo jogado no chão? Está disposto a fazer parte de uma campanha para reciclar o lixo? Segue o princípio, abre aspas, deixe o lugar mais limpo do que quando chegou. Então você vai marcar aí, ó, vai somar os pontos obtidos e você vai conferir o resultado. Vamos começar aqui pelo menor, de 16 ou menos. O que tu achas de começar a se preocupar com a conservação do meio ambiente, hein, bonitinho? Olha só, ainda não está legal a sua participação. De 20 a 17 pontos, se você alcançou, que tal pensar em ampliar a sua consciência ecológica? De 23 a 21 pontos, tu estás no caminho certo. Preocupe-se com a higiene ambiental. E quem alcançou 24 pontos, parabéns, tu pode receber o título de protetor da natureza. Então, para quem alcançou os 24 pontos aí no nosso ecoteste, olha aí a surpresa para vocês. Um certificado de protetor da natureza, tá? É um certificado simbólico, mas para você fazer a sua parte. Vamos lá. Falando um pouquinho mais sobre algumas doenças que, inclusive, algumas crianças apresentam bastante, né? Com relação a essa poluição do ar. Vou falar especificamente de duas doenças crônicas. Vamos lá. Entre os principais gases poluentes do ar está o dióxido de carbono. Olha aí, a sigla na química é uma molécula de carbono e duas de oxigênio. Esse gás prejudica a qualidade do ar e traz consequências negativas à saúde das pessoas. Observem na tela o desenho aqui do sistema respiratório. Então, o ar entra pelas narinas, né? A professora Elaine já conversou com vocês sobre isso. E nós temos aqui o filtro, os pelos nasais, para filtrar essa sujidade, essa poeira. Essa poeira, né, toda essa sujidade vai alcançar os pulmões, os brônquios e os bronquíolos e pode ocasionar, asma e bronquite, doenças crônicas. A pessoa tem que fazer uso de medicação e tem pessoas que sofrem muito, são mais sensíveis a essa poluição. Então, vamos lá. Agora, a poluição do ar atmosférico é ocasionada pela emissão de gases e outras substâncias tóxicas na atmosfera. Da atmosfera, principalmente por indústrias e escapamentos de automóveis.
Agora nós vamos assistir, pessoal, a um vídeo. Vocês sabem que eu gosto muito de assistir aos vídeos do IBGE, porque ele tem umas explicações. O IBGE vai explicar para vocês sobre um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Observe aquele livro ali, ó, ali atrás, do Todos Juntos. Ele fala sobre o desenvolvimento sustentável, sobre esses objetivos. Então, a Organização das Nações Unidas, vários países se reúnem para tratar medidas, políticas públicas, ações, para que garanta essa sustentabilidade e essa vida à população com saúde. Então, vamos observar a ODS que o IBGE vai mostrar para a gente. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegou a hora de falarmos do Objetivo 14, Vida na Água. Ele busca a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Embora o planeta seja chamado de planeta Terra, talvez o mais apropriado fosse chamá-lo de planeta Oceano. Afinal, os oceanos cobrem 3/4 da superfície terrestre, contêm 97% da água da Terra e representam 99% do espaço vivo no planeta, se medido em volume. Neles, há cerca de 200 mil espécies identificadas. Além disso, mais de 3 bilhões de pessoas dependem dos recursos marinhos e costeiros para sua subsistência, e dessas, mais de 200 milhões de pessoas são empregadas, direta ou indiretamente, pela pescaria marítima. Apesar de sua importância, a relação do homem com o oceano e a sua biodiversidade não vem sendo feita de maneira sustentável. Até 40% dos oceanos mundiais são fortemente afetados por atividades humanas, incluindo poluição, pesca predatória e perda de habitats costeiros. Os subsídios à pesca, por exemplo, estão contribuindo para o esgotamento rápido de muitas espécies de peixes e estão impedindo os esforços para salvar e restaurar a pesca global e os empregos a ela relacionados, fazendo com que as pescarias oceânicas gerem por ano 50 bilhões de dólares a menos do que poderiam gerar. O ODS 14 almeja assegurar oceanos saudáveis e produtivos por meio de iniciativas como o fim da pesca ilegal, a proteção e restauração dos ecossistemas marinhos e costeiros, a implementação de planos de gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo e a minimização e enfrentamento dos impactos da acidificação dos oceanos. Para isso, é fundamental a cooperação técnica e científica, que envolve o aumento do conhecimento científico, o desenvolvimento de capacidades de pesquisa e transferência de tecnologia marinha. O sucesso na conservação dos oceanos ajudará até mesmo no combate ao aquecimento global, pois eles absorvem cerca de 30% do dióxido de carbono produzido por humanos. Em 2017, as tendências globais apontam para a deterioração contínua das águas costeiras, devido à poluição e à eutrofização, que nada mais é do que a presença de nutrientes excessivos na água, frequentemente resultantes do escoamento da terra, que causa o crescimento denso de plantas e, consequentemente, a morte da vida animal por falta de oxigênio. Dos 63 grandes ecossistemas marinhos avaliados no âmbito do Programa de Avaliação das Águas Transfronteiriças, 16% dos ecossistemas estão nas categorias de risco alto ou mais alto para a eutrofização costeira. Então temos que agir imediatamente. Ficamos por aqui. Não deixe de conferir os outros 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, curtir e compartilhar. Assim você estará ajudando o IBGE a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Agora nós vamos falar sobre esses órgãos que eu falei para vocês, que são responsáveis por fiscalizar e manter o meio ambiente, saudável e de uma forma sustentável haja essa exploração dos recursos naturais. Então observem aqui na tela comigo. Os órgãos federais do meio ambiente. Nós temos aqui a imagem do atual ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, que nasceu em 1975. Ele é advogado e também político. Temos o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Temos o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Temos o ICMBio. O ICMBio é um órgão, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O IBAMA, o ICMBio e o Ministério do Meio Ambiente foram órgãos governamentais muito atuantes, pessoal, na
na contaminação que houve de petróleo. E são os órgãos de fiscalização, que combatem principalmente aqui a questão da pesca ilegal, a questão da extração da madeira, do corte irregular de madeira na região amazônica. Então, o IBAMA, o ICMBio e o Ministério do Meio Ambiente, eles são atuantes nos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal. Então vamos ver agora os órgãos estaduais, os órgãos aqui do Pará que cuidam e protegem o meio ambiente. Nós temos o Batalhão de Polícia Ambiental, que fica ali nas proximidades do Parque do Utinga. Olha só, eles são responsáveis principalmente pela conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida, né? O desenvolvimento sustentável. Temos aqui a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS. O Batalhão de Polícia Ambiental, pessoal, e a SEMAS, eles fizeram um treinamento para as pessoas, transformando as pessoas dos bairros como Jurunas, Terra Firme, Guamá, em agentes ambientais. Eles deram treinamento e essas pessoas ficaram responsáveis por vistoriar, observar, fiscalizar a área onde eles moram. Agora nós temos o órgão municipal de meio ambiente, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que também coordena ações. A Secretaria de Meio Ambiente municipal é responsável pela arborização da cidade. Então, aqui na cidade, quem atua é a SEMA, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E a Secretaria também tem uma ação muito interessante através da coordenação de educação ambiental e desenvolvimento comunitário. Essa coordenadoria visita as escolas, eles fazem ações de educação ambiental. Inclusive, já visitaram a Escola Honorato Figueiras e muitas outras escolas em Belém. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre os órgãos não governamentais, ou seja, órgãos que recebem recursos públicos, mas não são órgãos dos estados, nem do município, nem federal, nem estadual, mas são órgãos atuantes na preservação do meio ambiente. Nós temos o SOS Mata Atlântica, o ECOA, o Amazônia, o ECOA, o Greenpeace, o Acatu, o WWF e outros órgãos, pessoal. Esses órgãos trabalham em parceria com os órgãos governamentais e com a sociedade civil. Ele é formado por, muitas vezes, voluntários, mas essas pessoas recebem, inclusive, recursos de outros países. O Greenpeace é um órgão que atua no Brasil, mas ele não é um órgão originário do Brasil, então ele recebe recursos estrangeiros, recursos internacionais para cuidar do meio ambiente. Alguns desses órgãos também têm atuação bem importante aqui na floresta amazônica. De que forma? Falamos lá nas nossas aulas anteriores sobre o extrativismo, que é a nossa floresta, a Amazônia, tem todos os tipos de extrativismo mineral, extrativismo vegetal. Então, esses órgãos, essas organizações também cooperam com essas populações, dando treinamento, recursos, suporte para que essa população amazônica, possa garantir a subsistência, extraiam da natureza aquilo que é necessário para viverem, para comercializarem, sem destruir o patrimônio natural. Vamos observar agora uma situação que ocorre aqui no Pará e em diversos municípios do Brasil, que é através da extração da mineração. A mineração no nosso estado, ela também pode ocasionar a contaminação do solo e da água, porque existem as barragens. Se essas barragens se romperem, como foi o caso que aconteceu em Brumadinho, lá em Minas Gerais, e aquele despejo todo, aquele rejeito todo, devastou a cidade, acabou com a cidade, inclusive teve perda de vida humana. Então houve a contaminação dos lagos, dos rios, e aqueles efluentes, aqueles resíduos minerais chegaram ao oceano, ao mar. Então vamos observar aqui sobre a situação do estado do Pará com relação à atividade de mineração. Possui barragens de água, minérios e resíduos industriais. Para classificar o risco da estrutura, é preciso avaliar os prejuízos caso ocorra um rompimento. O rompimento de uma barragem, ela pode causar consequências como, principalmente, as perdas de vida,
mas afetar também o meio ambiente, como a fauna e a flora aquáticas. Podem afetar drenagens, né? Geralmente podem ser drenagens importantes para um município que está sendo afetado. Pode afetar também estruturas municipais, por exemplo, como a parte de energia elétrica, pode afetar o sistema de abastecimento de água, pode afetar o transporte público. Então, todos os sistemas essenciais de uma cidade podem ser afetados. O estado conta com 64 barragens classificadas de alto risco pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, sendo 18 delas classificadas como de alto dano potencial, ou seja, podem causar desastre humano, social e ambiental. Ok, pessoal? Eu quero chamar a atenção de vocês sobre uma situação assim bem delicada sobre o lixo. Há alguns anos aqui em Belém funcionava o lixão do Aurá, que é um tipo de despejo não adequado ao meio ambiente. E agora funciona lá em Marituba, um aterro sanitário. Então observem que existem vários tipos de lixo, o lixo industrial, o lixo hospitalar, que é um lixo bem perigoso, inclusive, que é lixo radioativo, lixo provindo de quimioterapia, de tratamento ao câncer. E também nós temos o lixo público, que é aquele lixo que eu mostrei para vocês que é despejado nas ruas, o lixo domiciliar. Em média, uma pessoa produz uns 2 quilos de lixo por dia, segundo algumas pesquisas aí. Então, o que a gente pode fazer para reduzir esse lixo? Além das tão famosas sacolas plásticas que demoram anos para se decompor, nós temos que racionalizar o uso, comprar só aquilo que é necessário, reduzir o consumo. Olha só, se o seu responsável vai ao supermercado, ele tem que comprar aquilo que é necessário. Então, nós temos que racionalizar os R's. Vamos lá, reduzir, reutilizar, racionalizar e reciclar. Inclusive, aqui o nosso cenário, ó, o número 4, bem aqui atrás de mim, é uma reutilização de isopor. Olha só, ficou tão bonito, vocês nem percebem. Lá na nossa escola também a gente trabalha muito com materiais sustentáveis. Então a professora Elane, eu creio que vai falar com vocês também sobre os 4 R's. Faça a sua parte. Agora nós vamos ver um pouquinho as nossas referências, de onde eu busquei essas informações para nossas aulas. Olha só, a base comum curricular, tá? O livro da Garcia, eu usei o livro, né, a Valquíria Pires, o livro do 5º ano e o livro do 4º ano também, tá? E o livro da Marina e do Técio, que é um livro bem cheio de informações, um livro de geografia. Nós também, olha aqui a imagem dos livros para vocês, que eu usei. Eu também utilizei os vídeos do YouTube aqui, observem, ó. O ODS do IBGE, Vida na Água, você pode acessar esse link se você quiser rever. A empresa brasileira de telecomunicações, né, de comunicação, falou sobre a poluição sonora, foi aquele vídeo bem curtinho sobre o barulho. A TV Canção Nova mostrou pra gente os rejeitos, as barragens aqui no Pará. E os 5 tipos de poluição, eu acessei o canal Projetos de Pedagogia. Então, olha só. Vem aqui comigo, eu quero mostrar para vocês, esses livros aqui são os livros que a gente costuma usar lá na escola, tá? Ali, ó, temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Há algumas semanas saiu aqui no Brasil o Marco do Saneamento Básico, ou seja, o saneamento hoje é executado pelos órgãos públicos, mas a partir dessa mudança, dessa política pública, as empresas particulares também poderão entrar e garantir a melhoria na qualidade do serviço e mais acesso à população. Então, preste muita atenção na nossa aula de hoje, que você é responsável por garantir a qualidade do ambiente em que a gente vive. O nosso tema da aula é ambiente e qualidade de vida. E nós, seres humanos, somos responsáveis por isso. Eu, responsável, sim. Você, estudante, é responsável pela qualidade do ambiente onde você vive. Nós falamos sobre a poluição sonora, de nós ouvirmos, né, a música de um tom mais baixo, o uso de buzinas. Tem algumas coisas que fogem ao
a nossa responsabilidade. Mas o que a gente pode fazer para melhorar o meio ambiente? Ajudar lá na tua casa a separar o lixo orgânico, o lixo inorgânico. Então, faça a sua parte, estudante. Inclusive, em Belém, nós temos várias cooperativas de coleta de lixo, né? Coleta seletiva de lixo. Então, contribua com o meio ambiente. Continue estudando e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau!